deviner qu'un instant, une erre passagère. Oi gente, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos aqui hoje para falar de uma santa maravilhosa, linda, que celebramos nesta semana, no dia 1º de outubro. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Filha de Zélia e Luiz Martin, dois grandes santos da igreja também. Nasceu dia 2 de janeiro de 1873 em Alençon, com o nome de Maria Francisca Teresa Martin. Zélia e Luiz tiveram 9 filhos. 4 morreram, 3 ainda bebês e uma, a Helena, com 5 anos de idade. As 5 meninas que sobreviveram, entre elas Teresinha, entraram para a vida religiosa. 4 para o Carmelo e uma foi ser uma visitandina. Entre as que foram para o Carmelo foram Paulina, Maria, Teresinha e Celina, e a Leônia, que tinha um temperamento um tanto quanto diferente das outras, foi ser visitandina. Quando Teresinha tinha 4 anos e meio, Santa Zélia faleceu devido a um câncer de mama. E antes dela falecer, ela pediu que Paulina cuidasse de Teresinha. Então, Teresinha ficou tendo como mãe Paulina. Mas quando ela tinha 9 anos de idade, Paulina, vocacionada, foi para o Carmelo. E Teresinha ficou muito triste. Neste tempo, eles já estavam morando em Lisieux, não mais em Alençon, porque 3 meses depois que Zélia morreu, eles se mudaram. E Teresinha ficou muito triste, porque ela tinha Paulina como mãe. E nisso ela teve uma doença, um ataque nos nervos, que ficou um tempo até o próximo ano. Durante o mês de maio, no dia 13 de maio, Nossa Senhora apareceu para Teresinha e sorriu para ela. E esse sorriso fez com que Teresinha ficasse curada. Um tempo depois, Maria, também a irmã mais velha depois de Paulina e mais próxima de Teresinha, também foi para o Carmelo. Leônia também saiu de casa para ir viver a vida religiosa e ficaram só São Luís, o pai delas, Teresinha e Celina. E nisso tudo foi passando até que em um Natal a Teresinha teve uma conversão completa e depois disso ela se encontrou realmente e quis viver a vida religiosa e ir para o Carmelo. E ela falou isso para São Luís, e São Luís tinha tanta certeza da vocação de Teresinha que ele fez de tudo para que ela pudesse entrar. Eles foram até Roma, porque Teresinha tinha apenas 14 anos e até então não podia entrar para o Carmelo com essa idade, né? É uma criança. E eles foram para falar com o bispo do local, não pôde entrar. Falaram com a madre superiora do Carmelo, também não puderam entrar. Aí eles foram fazer uma peregrinação para Roma. Teresinha tentou falar com o Papa e o Papa falou para ela obedecer os seus superiores lá da diocese, né, digamos assim. E ela voltou sem nenhuma resposta. Mas ela insistiu tanto que
ela recebeu uma carta depois, com a autorização do bispo, de que ela poderia entrar, mas só quando completasse 15 anos. Gente, ela insistiu muito mesmo, porque foca no momento em que a pessoa chegou a pedir para o Papa para entrar. E olha que não é... religiosa. E a gente está falando isso de 1880. Não agora que se a gente encontrar o Papa Francisco, a gente, né... Tem total abertura. Não, lá as pessoas chegavam, tem uma parte até no filme que chega, ajoelha, dá um beijo na mão do Papa e tchau, né, filha? Vai caçar teu rumo que você não pode falar. Com o Papa, né, era muito inacessível. E ela ainda falou, né? Tamanho era o desejo dela viver a vocação no Carmelo. Então, no dia 9 de abril de 1888, então, nesta data, Terezinha entrou para o Carmelo. Celina, que seria a próxima que viria, veio após o falecimento de São Luís Martin em 1894. Após todo esse breve relato da vida de Terezinha, que não deixa de ser uma vida de santidade, começa um aprofundamento na espiritualidade de Terezinha e todos os legados espirituais que ela tem nos deixado a partir da entrada dela para o Carmelo, que quando criança Terezinha não tinha um gênio nada fácil, né? Bem difícil, que Santa Zélia já teve que amarrar ela no berço. Imagina. Coisa assim. Simples, né? Você que tem filho, tá pensando que seu filho dá trabalho? Amarra ele no berço. E isso acho que é aquele ditado mal de santo, porque, né? A gente lembra São Padre Pio, Um tapa na cara. viram outras histórias de santos e vocês podem ir percebendo que... Sim, mas isso é a humanidade do santo. Né? Nós não podemos nos focar tanto na humanidade nossa, como esse santo é humano, e esquecer do que faz o santo santo. Né? Nós temos que imitar A a santidade, não o comum, porque de comum já basta o que a Isla todos disse, o nós legado temos, que ela deixou. né? Este legado de santidade, a pequena via, tudo que Terezinha vem nos ensinar. Ela foi proclamada doutora da Igreja por São João Paulo II em 1997, por conta desse amor mesmo. Terezinha não é uma santa que teve estigmas, como nós falamos de São Pio de Petrotina, que teve algo sobrenatural que curava as pessoas só de tocar, ou que tinha êxtase. Não, Terezinha alcançou a santidade no simples. Até o filme de Santa Terezinha mesmo, é difícil fazer um filme, porque falei, o que ela tem, né, de tanta santidade, porque não tem como mensurar o amor. Assim, se você tem que fazer algo, fazer por amor. Santa Terezinha, ela via os outros santos, as histórias dos outros santos, até a história da Santa Madre, né, de Santa Teresa, e via, falava, nossa, como esses santos são, né, eu não vou conseguir chegar nisso tudo. Mas ela diz, né, o Senhor não inspiraria sonhos irrealizáveis. Eu posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. E ela falava que o elevador, né, naquela época em que ela vivia, as famílias mais ricas já tinham elevador nas casas.
Então ela via e falava: com os meus próprios esforços eu não consigo subir as escadas da perfeição sozinha, mas o elevador que me levará à santidade é os seus próprios braços, Jesus. Por isso que também falamos sobre a infância espiritual de Santa Teresinha. E nisso também a gente tem que ver bem que é infância espiritual, não imaturidade espiritual. Que muitos de nós acabamos por qualquer coisinha mas isso é uma imaturidade mesmo, de não compreender. E essa infância espiritual de Santa Teresinha era deixar se levar. Ela falava que queria ser a bolinha, né, um brinquedo nas mãos do menino Jesus, que aquilo que ele quisesse para ela, ela queria. Se ele quisesse deixar ela lá no canto sozinha, ela ficaria feliz, contanto que essa fosse a vontade de Deus. Santa Teresinha também, né, vendo todos aqueles santos, ela achou um jeito simples. Uma pequena via, a via do amor de Santa Teresinha. Ela via tantas flores maravilhosas, tantos lírios, tantas coisas grandes que tinham perfume, e também as florzinhas pequenininhas que enfeitavam o jardim, que dava beleza. Até a própria história dela, ela começa a história de uma alma contando, né, história primaveril de uma florzinha branca escrita por ela mesma. Então ela não se falava dela mesma como uma grande flor, como uma rosa, como um lírio, porque ela sabia da pequenez dela. Ela sabia que o que agradava a Deus era essa pequenez dela. Então, este é o legado de Santa Teresinha, é isso que ela vem nos deixar: o abandonar-se em Deus, o amar a Deus, não só por grandes coisas, mas nas pequenas coisas mesmo. No Carmelo em que ela vivia, tinha uma irmã que era chata, né? Não tem outra palavra. Era chata mesmo. E ela oferecia tudo a Jesus. Ela oferecia tudo a Deus como forma de santificação. Ela suava e não limpava o suor do rosto, oferecendo para Deus também. E nisso a gente pode ver: nossa, quando tá calor eu fico reclamando do calor, quando tá frio eu fico reclamando do frio, gente. E eu do calor. É. E tudo isso ela achava formas de oferecer por amor a Deus. Tudo o que ela tinha. Quando perguntaram para ela, né, o porquê ela queria entrar para o Carmelo, ela falou que era para rezar pelos padres e pelas missões. Tanto que também é padroeira da missão. E como ser uma missionária dentro de uma clausura? Hoje nós vemos tantos missionários que vai para a África, vai, sei lá, aqui mais próximo de nós, vai para o Jesus no litoral. Então, assim, a missão, sair do lugar, e Teresinha, ela saía de certa forma, em oração. Ela dedicava a vida dela em oração para isso. Então, o que falar de Santa Teresinha, além de todo esse amor que ela depositava nas coisas, além desta grande alma que nos ensina tanto a sermos pequenos?
a nos abandonarmos nas mãos de Deus como crianças mesmo, a seguir esta via do amor que cada vez nos aproxima mais de Deus. Não fazer uma coisa porque vai ser bom para mim, ou fazer algo que mesmo que ruim, porque muitas vezes na nossa humanidade nós nunca vamos achar que sofrer é bom, né? Quem gosta de sofrer? Só se você for um masoquista, mas, né? Nem isso. Então, ninguém gosta de sofrer, mas sofrer por amor a Deus torna-se mais leve. Tanto que Santa Teresinha, ela falava: como eu vou me acostumar com o céu se lá eu não vou poder sofrer por Jesus? E nisso tudo ela falava: minha vida consiste em amar e sofrer. Este sofrimento que tanto a ajudou a alcançar a santidade também, porque quanto mais ela sofria, mais ela achava que era vontade de Deus que ela passasse assim. Ela, até a extrema unção, que é unção, né, dos enfermos, geralmente, antes da morte, ela falava, tem uma frase aqui que eu vou ler, que ela dizia que se eu morresse sem ter recebido a extrema unção, seria o caso de pensar que o papai, o bom Deus, veio buscar-me o mais simplesmente possível. É sem dúvida uma grande graça ser confortada pelos sacramentos, mas quando Deus dispõe de outro modo, isso nada influi, tudo é graça. Então, tudo ela via a vontade de Deus, era um completo abandono realmente do querer de Deus. Até quando ela ia rezar, ela falava: não me importa que o Senhor não me escute. Ela se sentia íntima dele, porque falava que o Senhor não fazia cerimônias com ela. Então, se ele quisesse ficar lá, ele poderia, porque ela já era tão íntima dele que ele não precisava fazer nada demais para ela. Santa Teresinha, ela teve tuberculose e com apenas 24 anos veio falecer. Ela viveu então 9 anos no Carmelo. Uma vida entregue totalmente à vontade de Deus, aquilo que Deus queria, aquilo que é graça dele. As últimas palavras dela, depois de tanto sofrimento, foi: ó, eu o amo, meu Deus, eu vos amo. E às 7h20 da noite, do dia 30 de setembro, ela entrou na vida para começar a missão dela de passar o céu fazendo o bem na terra. E tenho certeza que todos aqueles que recorrem a ela não ficam desamparados, porque foi o que ela prometeu, que passaria o céu fazendo o bem na terra. E que possamos este abandono em Deus, possamos nos abandonar em Deus, possamos seguir esta pequena via, saber que aquilo que Deus quer para nós, tudo é graça. E se Deus quer
nós também possamos querer. Eu quero deixar para vocês um testemunho de um grande santo também da igreja, que vem de encontro a tudo isso que a Isla disse, de que esse exemplo, né, todo o legado deixado por Santa Teresinha tem formado muitos outros santos, e quanto esta vida de santidade pode nos ensinar a caminhar por esta pequena via. São Maximiliano Kolbe dizia, e era muito devoto de Santa Teresinha, e ele dizia que a admirava demais, porque ela tinha profundo espírito de amor. E ele relata assim: ela podia fazer muitas coisas. No entanto, aquela jovem carmelita, monja, dava um exemplo admirável. Teresinha era uma grande missionária, pois por meio das pequenas coisas sabia manifestar o seu grande amor a Deus pelos missionários espalhados pelo mundo e por todos os que trabalhavam para a conversão das almas. Hoje, como Santa Teresinha, nós podemos nos sentir esquecidos pelos outros, mas mesmo assim, nós realizamos atos heróicos por meio de nossa fé e do nosso amor. Ainda que tenhamos uma sensação de que fazemos tudo às escondidas, sem que ninguém possa ver e nos agradecer, somos vistos por Deus. Ele nos vê como uma grande chama que pode atingir tantos corações, como fez Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, assim como diz que por meio das pequenas coisas Santa Teresinha manifestava o seu grande amor a Deus, que nós possamos também aprender isso, porque ela rezava por todos aqueles que lutavam e trabalhavam para a conversão das almas, e ela dizia: não podemos parar enquanto tiver almas para salvar. Então, que nós possamos nos encher com este amor, deixar que este amor toque a nossa vida, para que possamos aqui fora trabalhar pela conversão das almas, na certeza de que Teresinha olha para nós e transmite todo o amor que tem a Deus pelo trabalho que fazemos. Ela disse também que no céu chamar-me-eis Teresinha. Eu voltarei à terra para fazer amar o amor. Então, que Teresinha nos ensine a amar a Deus como ela amou, como Ele merece. Ela disse também que depois da morte dela, ela faria cair uma chuva de rosas. Que Teresinha nos ajude a aproveitar as nossas misérias, a aproveitar o que há de pequeno em nós, que é tudo, né? Nós somos tão pequenos, tão nada, mas que ela venha nos ensinar a aproveitar disso. Assim como ela diz, coloquemo-nos humildemente na classe dos imperfeitos, consideremo-nos almas ainda tão pequeninas, que Deus deve sustentar a cada passo. Tão confiantes que Deus nos sustenta em cada passo, recorramos ao seu amor sempre. E como criança, sempre que cairmos, o tombo é mais pequeno e é mais fácil de levantar. Que Santa Teresinha rogue sempre por nós. Seja santo. O que agrada a Deus